pelo o sol, que gera energia, e pela água, que também vem o oxigênio e outras substâncias necessárias para que a planta possa sobreviver. E o poder de Deus, que agora atua através desses vamos supor assim, o astro, que é o sol, desses como se, condutos que ele usa. Então, Deus cria todas as coisas. O nosso corpo também, como é que ele é criado? Nós não nascemos por acaso, nós não nos pertencemos. Como o coração bate, como as veias, como o sangue corre, de onde parte, do que são feitas as nossas células. O que será que tem dentro das nossas células? Já parou para pensar? Já pararam para pensar? Tá. Teria como colocar uma imagem de uma célula aí, rapidinho, por favor? As células, até aqui nós falamos, existem os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Os glóbulos brancos são células de defesa, não é isso? Os glóbulos vermelhos são como se fossem os soldados também, mas o casulo de abelha, se é assim que eu posso chamar, existe a abelha rainha e as abelhas operárias, não é isso? As operárias, elas produzem o mel. A rainha produz mais abelha. Ela come o mel da operária e produz mais abelha. As operárias comem o néctar da folha, das plantas, e elas, dentro do seu organismo, agora há uma transformação naquele néctar. E quando elas defecam ou vem a vômito, uma gera o mel, através do vômito, e através da defecação, ela gera aquele amarelinho, o pólen. Que todos os dois, quando o homem usa, é um alimento altamente nutritivo. Mas o que tem dentro dessas abelhas, que quando ela ingere o néctar das plantas, os pólenzinhos das folhinhas, das árvores, né, faz com que apareça um mel tão delicioso e tão perfeito. Um pequenozinho organismo. É assim o nosso corpo. Dentro do nosso corpo existem milhões e milhões de trabalhadores, chamados de células. São uma verdadeira, cada uma tem a sua, como se fosse assim, a sua embaixada. Dentro daquela, por exemplo assim, se nós olharmos uma célula, a mitocôndria, dentro da mitocôndria, ela é uma célula, ela tem como se fosse, ela é uma embaixada. O que tem dentro de uma embaixada? Não é representação de um Estado? Não é isso que precisa? Autonomia, tudo o que ela precisar, uma embaixada tem que ter para fazer representar, ou seja, uma embaixada dos Estados Unidos no Brasil, ela é os Estados Unidos no Brasil, não é isso? Ou seja, uma mitocôndria, ela também tem todos os seus nutrientes necessários, todos os seus trabalhadores, para que ela possa trabalhar, e ela é o corpo humano dentro do corpo humano. Cada uma faz a sua função dessa maneira. Mas agora, quem manda, ou seja, as células, elas não podem sair do nosso corpo e ir lá diretamente dentro da abobrinha, dentro do giló, dentro da carne e escolher o seu alimento. Infelizmente, depois de todas essas células trabalharem, obedecendo um comando de um conjunto maior, que são as células nervosas do nosso cérebro, e um comando de um espírito, que também, por exemplo, o homem tem corpo, alma e espírito. Então, nós podemos ter um espírito divino e podemos ter um espírito de porco que nos comanda. Se eu tiver um espírito divino, eu vou ser detalhista. Eu vou dar às minhas células aquilo que elas precisam exatamente para poder sobreviver. Por que a humanidade hoje não acredita mais em vida eterna? Todo mundo acha que tem que nasceu, cresceu e morreu. Não é isso? É ou não é na cabeça das pessoas? Mas a Bíblia não é assim. Diz que o homem nasceu para viver eternamente. Como era o corpo do homem antes do pecado? O que foi o pecado que fez com que nós hoje sejamos todos deformados? Nosso corpo hoje, ninguém pode olhar no espelho e dizer, sou perfeita. Pode? Como a Branca de Neve, que a madrasta olhava para ela e tinha inveja dela, e a madrasta de vez em quando, você já sabe a história, olhava no espelho e dizia, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Porque ela achava que ela era uma pessoa perfeita, mas na verdade não era, era uma bruxa. Assim, às vezes, nós queremos até nos enganar também. Olhar no espelho e achar, tem alguém mais perfeita do que eu?
E o espelho, com certeza, ele vai responder, tem Branca de Neve. Então, nós precisamos fazer o quê? Ficar com raiva da Branca de Neve ou fazer o que a Branca de Neve faria, no caso, se isso existisse? Né? Se não, que apenas é um conto de fada, mas nos ensina uma lição espiritual, se nós olharmos desse lado aí. Então, gente, assim, o nosso corpo também, ele precisa que, para que ele alcance a perfeição, voltar, para não morrer. Porque no nosso caso aqui, por exemplo, todos os meses, os médicos aconselham que as pessoas façam uma prevenção uterina para ver se não tem câncer. Não é isso? Tá, mas essa prevenção que é feita nos laboratórios, vai te adiantar alguma coisa se você for lá e fizer o exame e constatar que tem câncer? Vai te adiantar alguma coisa? Só constatou que você já está com o mal, não é isso? A prevenção é feita de uma maneira tal que o mal não venha te pegar. Tá? Ou seja, aí você entra numa guerra, nos afazeres dos alimentos, e guerra espiritual, e guerra em todos os lados, para que você possa, então, se enquadrar naquilo que Deus te criou, para que você possa sobreviver. E sem contar também o bem-estar que você vai sentir por esse trabalho que é feito. Se todos tivessem o conhecimento de como orientar na alimentação, do seu corpo, do relacionamento, o relacionamento entre pessoas seria diferente. A capacidade de efetuar as coisas seria diferente. Os cemitérios, com certeza, seriam menos gente se não estivesse eliminando por completo. Os hospitais, talvez, não teriam clientes. Os médicos, talvez, fechariam seus consultórios. Tá? Isso se toda a humanidade entrasse numa caminhada como Deus propôs que ela fosse. Né? Delegacia não teria mais. O que tem a ver comida com delegacia? O caráter tem a ver com o que comemos. Tá? As plantas, os vegetais, os legumes, os cereais, são substâncias. E o nosso corpo reage de acordo com a substância que nós comemos. Sabiam disso? Pois é. Então, é assim que funcionam as coisas. Não é simplesmente, por exemplo, se eu comer uma carne de porco, o porco foi criado com o quê? Com lavagens, com tudo que... Não foi isso? As químicas de cada substância que são formadas, elas dão um tipo de química, um tipo de sabor, um tipo de... um produto. Elas dão um produto. Se eu juntar uma cor vermelha, amarela e o preto, vai dar o quê? Vai dar preto, vermelho e amarelo? Será que dá? Mas vai aparecer o quê? Uma outra cor misturada, porque veio o quê? Com uma herança das outras. Não é isso? Mas agora, eu acho que eu comendo qualquer coisa, o meu organismo não vai haver modificação. Isso é uma lógica. Se tudo que eu faço, toda a química que eu faço no material, no olho visível, ela vai dar um outro produto. Não é mais aquele produto. Se eu pegar um cachorro pequinês e um cachorro Doberman e fizer um cruzamento, aquele cachorrinho vai ser o quê? Doberman ou pequinês? O que ele vai ser? Outra raça. Tá? Será que nós não estamos sendo transformados em outra raça com a mistura alimentar que nós estamos fazendo? Tá? Por exemplo, as pessoas que comem carne, o nosso DNA, será que ele não vai ser mudado? Por que as pessoas hoje são mais irritadas, mais impacientes, mais egoístas? E você pode observar que até mesmo 1970, eu não sei, as pessoas mais de idade devem saber disso, 1970, vocês podiam observar que as mulheres tinham um corpo muito mais modelados do que hoje. Mas por que hoje, 40 e poucos anos depois, nós vemos terrivelmente aberrações que parece que o povo já acostumou também, já nem se preocupa mais. Depois da cerveja de 1970, dos refrigerantes na alimentação, porque até aquela época você não conhecia, você conhecia balinha, mas chocolate não era tanto assim, não era todo mundo que adquiria. Quem morava nas roças usava mais o mel do que o açúcar, né? Hoje, os mercados estão abarrotados de açúcar branco. Produtos com conservante de tudo quanto é tipo para conservar. Produtos que durariam 3, 4 dias, ele vai durar 3, 5, 6 meses. Mas será que isso é benéfico? Até mesmo no tomate que nós compramos, muitas vezes, você corta um tomate, ele está verde por dentro. O que é isso? Será que é bom? Modificou a composição do tomate? E será que quando nós comemos esse tomate também, o nosso corpo também não vai ser modificado? É?
Ou seja, a matéria, se for de primeira qualidade teremos um sangue bom, células boas. Se não for de primeira qualidade, existem duas coisas que acontecem com nossas células. Ou elas são deteriorizadas, ou elas se transformam em outras coisas. Por exemplo, nós temos, muitas pessoas criam verme, teratomas. Né? O que é um teratoma? Pessoas nascem com aparência, às vezes com 3 dedos, 5, 6 dedos. Né? Outros já nascem cego. Outros já nascem aquela doença do olho... esquece o nome daquela doença? Não, é outra. Aquela que parece um japonesinho, os meninos parecem um japonesinho assim. Síndrome de Down. Mas aí, quem é que atribui os pais isso aí? Né? Gente, tudo está na panela. Tudo está na panela. Só vamos ver o que... Olha só a mitocôndria aqui. Ela tem o quê? Ela tem o citoplasma, que vocês estão observando aí. Vem o endoplasmático rugoso. Cada um tem o quê? Tem sua função dentro de uma célula. Tá? Aqui nesse conjunto faz um processo chamado de metabolismo, que é o mesmo como se fosse assim, a respiração das células. Tudo é feito, todo o alimento que nós ingerimos, ele tem, a substância dele vão terminando aqui dentro e saindo daqui de dentro para continuar seu trabalho, agora já distribuindo. Ou seja, elas assimilam, trabalha, prepara e joga para o resto das outras células. Nosso corpo todo é feito de células, tecidos, nervos, ossos, órgãos, todos são feitos de células. Por exemplo, dentro do fígado, essas células mitocôndrias, elas têm no corpo todo. Para quê? Para poder fazer esse trabalho como se fosse a abelha que vai lá e come o seu néctar, come o pólen da folha, das árvores, e depois agora elas trabalham e jogam para que as outras se alimentem. Esse trabalho que a mitocôndria faz, se elas não estiverem recebendo um produto de primeira qualidade, ou então na sequência exata do produto, o que vai acontecer? Duas coisas, ou elas se transformam num vilão para comer as outras, ou elas, então, mudam a característica. Nos dois sentidos, é altamente prejudicial, vai trazer a morte. Se elas se transformar num vilão para comer as outras, nós vamos ter um câncer. Se elas se transformar, se elas mudarem as características, nós vamos começar a gerar bicho dentro de nós. E vai chegar uma hora que o ser humano não é mais o ser humano. É assim que a Terra está caminhando para ser. Você vê o tanto da gravidade. Então, todo mundo preocupado com o efeito estufa. Estão ou não estão? Mesmo que às vezes não falam, não comentam, mas todo mundo está sabendo disso. Mas será que esse calor, essa alta temperatura, que está dando é o sol? Será que é só o sol? A senhora já observou que a senhora, quando encosta perto dela, a senhora sente um calor? Sente, não sente? Isso é chamado de energia. De onde vem essa energia? Do alimento que comemos. Tá? Você vê o tanto que a coisa é grave. Ela pode ter uma energia benéfica e uma energia maléfica. Depende do alimento que a senhora comeu. Tá? Já viram pessoa que passa perto de uma planta e ela murcha? Já viram alguma coisa assim? As plantas que mais recebem essa influência é o alecrim, o arruda, tá? Como? A pimenta, tá? Mas por que a pimenta ela é considerada tão poderosa e muitas vezes uma pessoa passa perto dela e ela murcha todinha? Tá? São energia que transmite o nosso corpo de alimentos errados que nós comemos, que mata a planta. Tem gente que fala assim, fulano tem um olho gordo. Tá? Só o pensamento daquela pessoa desmancha tudo, às vezes alguma coisa de outro. Isso não é conto de fada, isso não é espiritismo não, gente, isso é nós. Tá? É uma realidade que nós não percebemos ainda. Se nós trabalharmos nas 3 áreas da nossa vida, que é o material, o espiritual, que é corpo, alma e espírito, nós vamos ter... Para mim sobreviver nesse mundo, eu preciso ter conhecimento desses 3. E todos os 3 partem da base do produto, que é o alimento. Então, vamos lá. Quando nós comemos, vem para aí o produto. Agora, começa a primeira parte, aqui, ó. Durante o processo de digestão, alguns nutrientes competem entre si pela mesma porta de entrada. O que é isso para o organismo?